Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Hoje vamos falar de um caso interessante, né? Que acabou, emendando numa coisa que emendou em outra, que aí eu pensei, cara, eu vou fazer um podcast sobre isso, porque é um tema que é bem conhecido, tem muita gente que gosta, não é muito a minha praia, mas vocês vão entender. O que rola? Eu tenho tido problemas para dormir, né, esses dias, não por nada de espiritual, nem coisas do tipo, simplesmente pelo fato de falta de juízo, né? Então, às vezes eu fico trabalhando de madrugada, eu vou dormir já meio-dia, e acordo 8 da noite, aí fica madrugada de novo estudando, ou jogando, ou fazendo qualquer outra coisa. Então, por conta disso, a minha saúde no sono, né, não tem sido a melhor possível, o que não é um grande problema, porque eu já tô acostumado. Pra mim, o que importa é que eu mantenha dormindo pelo menos 6 a 7 horas por dia, seguido, né? Mesmo que seja de tarde, de noite, de madrugada, não tem problema. E hoje, né, nessa terça-feira, eu fui dormir mais ou menos umas 3 horas da tarde, quase 4, e acordei 8 da noite. E eu tenho tido bastante pesadelo esses dias, principalmente por causa do frio, né? Porque eu tenho uma reação adversa ao frio, que quando o ambiente fica muito frio, eu acabo tendo pesadelo para acordar e então, desligar o ventilador, ou fechar a janela, ou me cobrir melhor. É uma reação que algumas pessoas têm, é mais ou menos como quando a gente sonha com chuva, e aí é porque tá com vontade de ir no banheiro e coisas do tipo. Então não tem nada de espiritual nisso, tá, gente? Então isso daí é bem comum e tal, e não tem nada a ver. Só que aí eu tive um pesadelo, porque eu fui dormir de tardinha, né? E quando anoitece aqui no Rio de Janeiro tá esfriando bastante. Quando eu falo esfriando bastante é 24 graus, entendeu? Né? Mas de tarde tá quase 30 e tantos e tal. Então eu acordei às 8 da noite com frio e eu tive um sonho que depois foi virando um pesadelo, mas nada demais. Mas aí, logo que eu acordei, me veio um nome na cabeça de um livro que eu já tinha ouvido falar, nunca dei muita bola, que é o Liber Falcifer, ou Livro Falcifer, que, cara, é um livro que a galera da mão esquerda gosta muito, saca? A galera trevozinha gosta muito. Eu, se não me engano, já tinha ouvido as pessoas citarem ele, mas não tinha ouvido muitas pessoas realmente falarem sobre o conteúdo dele, né? O próprio significado de Falcifer é o negócio da morte do canhoto, alguma coisa com canhoto, né? Por quê? Canhoto, mão esquerda, é tudo voltado à magia negra. Aí eu pensei, cara, bom, se eu acordei com isso na cabeça, eu vou dar uma lida, né? E ver se vale a pena gravar um podcast, alguma coisa do tipo. Até porque faz tempo, né, que a gente não tem uma sugestão do espiritual, né, uma sugestão gnóstica, uma sugestão do astral para que a gente grave um conteúdo novo. Então, por conta disso, eu fui lá, né, procurei o livro, encontrei uma tradução, certo, dele. Não está ruim a tradução, particularmente eu gostei, tanto que eu consegui colocar ela pro leitor de PDF ficar lendo para mim enquanto eu medito e ouço. Então, depois, inclusive, eu vou botar o link lá na Atos Negros, tá, gente? Porque link de PDF, Facebook, site e tal, se a gente colocar no ar, a gente é derrubado. Então, eu vou colocar lá na Atos Negros o link. Pra quem quiser depois ler, né? É uma leitura tranquila, como eu disse, dá pra você colocar com o próprio navegador, com o leitor de PDF, ele vai lendo pra você, tu escolhe lá a voz masculina ou feminina, mais rápido ou mais lento. E ele vai ler para você porque o conteúdo foi transcrito de forma correta e não está bloqueado. São 98 páginas, ou seja, é um livreto, não é nada demais. E, é divertido. Mas e aí, o que o livro fala? O que ele realmente trata? Bom, como eu disse, ele é um conteúdo que ele é feito pra galera trevosa,
né? E pra galera da mão esquerda. Então, se você não curte isso, não é a tua praia, seja por qual motivo for, eu já não aconselho que você leia, mas é legal você continuar nesse podcast para você saber sobre o que é o livro, para você poder falar mal na rodinha de amigos. Então, o que ele trata? Bom, logo no começo, ele já cita a questão, né, da adoração ao Deus da morte. E aí ele cita, principalmente da América Latina, América Central, América do Sul, e eu acho que a América do Norte. Eu acho que ele citou a América... Não, acho que da América do Norte ele não chegou a citar, não. Certo? Ele fala que nesses locais existem adoração a uma entidade, a um ser, a um espírito, um Deus que seja, que é voltado à morte. E isso é uma coisa comum, né, aqui na América Latina, né, mas... Caribe. Na América do Norte não, ele fala Caribe, América Central e América do Sul. E... fora, né, não é tão comum. O que eu acho meio errôneo, né? Porque a gente tem tantos deuses da morte. Mas realmente, o culto ao Deus da morte é mais comum aqui nesses países. Aí ele cita, por exemplo, no Brasil ele cita o Mulu. Na América Central ele cita a Santa Muerte, ou a Santa Morte. E na Argentina, que é logo no começo do livro, ele cita o Senhor da Morte, certo? Que é basicamente uma versão masculinizada, ou masculina, vamos botar assim, da Dona Morte, né? Ele é a clássica imagem que vocês vão encontrar, né, da morte em si. Ao contrário da Santa Muerte, que às vezes ela é representada quase como uma freira com o rosto pintado de noiva cadáver, que inclusive não é uma das melhores versões dela, né? E ao contrário de Mulu, que é representado como um homem negro, né? Coberto de palhas, certo? O Senhor da Morte, né? O Santo Morte da Argentina, ele é representado claramente como a clássica morte que você está acostumado a ver em filmes. Ele é uma caveira, certo? Usando uma túnica preta, certo? Encapuzado de preto e carregando uma foice na mão esquerda, certo? Não, na verdade a foice ele carrega com as duas mãos, né? Mas eles enfatizam muito a mão esquerda no culto a ele. E ele é o quê? Ele é o Deus responsável, o Santo Espírito, que seja responsável pela morte em si. E na verdade, uma coisa que eu achei interessante, aí começam as minhas análises. Então, para quem não gosta das minhas análises, pode ir embora, porque agora eu já vou começar a analisar o livro. E, obviamente, muita gente, principalmente da mão esquerda, e que cultuam o Santo da Morte ou o Deus da Morte, não vão gostar, porque, obviamente, é crença, é fé, cada um tem a sua, então vocês que se fodam, certo? O que eu gostei, o que eu achei interessante. Bom, primeira coisa. Ele não tá ali para evitar a morte de ninguém. Ele é a morte. Ele lembra muito o Iku, né, acho que é do Candomblé ou da Umbanda, não lembro direito, acho que é da Umbanda. Ou é da Maquiumba, do Voodoo, é o Iku. Ele lembra muito o Iku. Ele não tá ali para evitar que as pessoas morram. Ele tá ali para dar uma morte tranquila para as pessoas. Então, tipo, se uma pessoa estiver para morrer, você não vai ao Deus da morte para pedir para que essa pessoa continue viva. Você vai ao Deus da morte para pedir que a pessoa tenha uma morte tranquila, porque a morte é algo que tem que vir para aquela pessoa, certo? E, obviamente, como todo Deus da morte, assim como Santa Morte, etc., ele é muito adorado por pessoas que têm vidas de risco. Ao contrário da Santa Morte, que é praticamente pregada para todo mundo que em algum momento da vida, né, entra em risco, tipo policial, bombeiro, e aí depois vem prostitutas, marinheiros, ladrões, bandidos, assassinos e coisas do tipo. Já o Senhor da Morte da Argentina, ele é mais voltado pro lado esquerdão mesmo do negócio. Então,
Ele é adorado em tudo que é presídio, certo? Os presidiários adoram muito o São Morte, vamos botar assim. Por quê? Porque ele é conhecido por fazer com que essas pessoas, né, não sejam feridos por armas brancas, certo? E que essas armas se voltem contra as pessoas que estão contra eles. Então, assim como a Santa Muerte foi representada lá no Breaking Bad como a santa dos assassinos de aluguel, o Santo da Morte também é representado como o santo dos assassinos, né, na Argentina. Sendo que, quando a gente fala assassinos, a gente não tá falando de policial, a gente não tá falando de bombeiro que morre por fogo, a gente não tá falando de quem morre de DST. A gente tá falando de pessoas que matam outras pessoas por N motivos que não são legais. E quando eu digo legal é porque é crime, né? Então, tipo, um policial matou alguém, tem alguma coisa a ver com o Santo da Morte? Não. É vingança, é por causa de território, é por causa de coisas mais, né, sujinhas, vamos colocar assim. E eu senti muito nisso nesse livro. Nesse livro eles deixam bem claro que esse santo ele é bem voltado a esse tipo de público. Talvez o livro esteja errado, porque, como eu disse, é um livreto e o culto ao Santo da Morte é muito antigo, porque é um culto pagão. É um culto que veio lá no começo de quando os jesuítas vieram colonizar, certo, a Argentina, e aí a coroa espanhola veio e matou todo mundo. Ele inclusive cita uma lenda de que quando os espanhóis vieram e botaram fogo na porra toda, e igreja, templo e qualquer coisa do tipo que era sagrada para os jesuítas, uma imagem, é claro que isso é um conto, é um mito, isso daí não deve ter acontecido, mas eles contam o mito de que uma das imagens representava Jesus Cristo, Satã e a morte na mesma imagem. E os índios que estavam ali sendo catequizados, vamos botar assim, né, pelos colonos, eles levaram essa imagem, certo, para a floresta e esconderam. Porém, eles dividiram a imagem em 3 partes. Porém, como eles não eram nativos, né, cristãos, católicos, que seja, eles estavam sendo colonizados e convertidos, né, eles trouxeram essas imagens para as aldeias deles e, por conta disso, uma aldeia ficou adorando uma espécie de Jesus Cristo pagão, uma outra aldeia ficou adorando uma espécie de diabo pagão, e a terceira aldeia ficou adorando uma espécie de morte pagã. E a imagem da morte era essa imagem clássica que a gente conhece, que é uma imagem medievalista, certo? Que é ela, que é um esqueleto coberto de preto, com uma foice. E aí o que eles fizeram? Eles juntaram o culto pagão deles com a imagem católica, certo? Da morte. Então eles criaram esse culto para o Santo da Morte, que é o sincretismo que a gente conhece de sempre. Porém, a Igreja Católica, assim como a Santa Morte, não aprova o culto ao Santo da Morte. Por quê? Porque o Santo da Morte é um culto pagão. E isso eu achei maneiro. Eles afastam um pouco essa questão que na Santa Morte ainda tem bastante. Botar, tipo, uma santa, ela parece uma freira, tem igreja e tal, blá. Quando, na verdade, isso daí é coisa pop para vender livrinho. O culto da Santa Morte é muito parecido com o culto do Santo da Morte. É pagão, não tem ligação com a Igreja Católica, não existe sincretismo válido, certo? E mesmo assim ainda tem um ou outro que tenta, né? Tipo, não, tem que ter sim. Tanto que no próprio livro eles citam que quando você vai fazer a imagem do Santo da Morte, você teria que levar essa imagem para 7 igrejas diferentes, em 7 sábados diferentes, e pedir para que 7 padres diferentes abençoem aquela imagem. E aí ele até cita no livro que é muito difícil isso acontecer, porque a Igreja Católica e os padres não acreditam em cultos pagãos e deuses pagãos, certo?
Então, tipo, tá claro que aquilo não é um santo, aquilo é um deus pagão que está sendo adorado num culto pagão. Então, obviamente, um padre não vai abençoar uma imagem do santo da morte. E ele não parece santo, ao contrário da Santa Morte. Ele parece sim um ser do apocalipse que veio para comer o teu rabo. Imagina aquele bicho, uma caveira gigante voando na tua direção, vestida de preto, com uma porra de uma foice gigante pra te levar pra morte. Entendeu? Então eu gosto mais do Santo da Morte do que do da Santa Muerte, né? Ou a Santa Morte. Por conta disso, ele já realmente já botou o manto de eu sou um deus pagão e eu quero mais é que se foda. Tanto que no livro eles citam que essa parte do ritual foi inventada, certo, pelo sincretismo e que não é normalmente praticada, né? A imagem em si, ela é, vamos botar, energizada, né, abençoada pela própria pessoa que é seguidora ou por algum outro seguidor mais antigo, e tem todo um ritual onde você mesmo, né, você pega uma imagem que tem do máximo de 15 a 50 centímetros, e aí você mesmo que tem que fazer a foice, né, da imagem. Por isso que ela vem sem uma foice, é legal, né? Tipo, um action figure que não vem completo, você tem que terminá-lo. Então a foice é você que faz. A madeira da foice, você tem que pegar um galho de uma árvore sagrada de um cemitério. Aí você tem que polir ela e pintar de preto. A lâmina tu tem que fazer ou de chumbo, ou de prata, ou de ouro, certo? E isso gera uma ligação maior entre você, certo? E o Santo da Morte. Legal, então eu já falei um básico aqui, né, do que é. Obviamente, se a galera gostar do assunto, eu posso trazer mais, porque eu não li o livro todo ainda, só li metade, certo? Mas aí ele já estava indo para a parte prática, para a parte, né, do culto em si, que não é o que a gente está falando aqui. Para que serve o Santo da Morte? Como eu disse, o Santo da Morte, primeira coisa, ele vem para te dar uma morte calma. Pô, mas ninguém quer morrer cedo, então não é isso mesmo que a gente está falando. O Santo da Morte, ele também pode trazer fortuna, perseverança e coisas do tipo, saúde, assustadoramente. E, obviamente, ele também pode trazer doenças, morte e coisas do tipo. Ele é basicamente igual o Umulu, certo? Quem veio antes? Eu voto no Umulu e gosto mais do Umulu, a Totô, certo? Mas tem gente que gosta do Santo da Morte. Ah, meu Deus, mas como assim ele mata e cura? Exatamente. Normalmente os santos relacionados à morte, ou os deuses relacionados à morte, eles matam e eles curam, porque eles são responsáveis pelo que vai matar e pelo que vai curar. Então o que rola? O culto do Santo da Morte em si, esse argentino que eu tô citando aqui, tá no livro, né, no Liber Valfixer, até o nome é engraçado de falar. Ele cita que existem duas formas de você trabalhar. Cara, é muito parecido com Umbanda e coisas do tipo. Você vai lá, você faz uma oferenda, a oferenda é comida sim. Eu particularmente achei a comida dele uma delícia, que é tipo a costela assada, com cebola frita, feijão cozido, saca? Pô, delícia, aí depois chocolate, nossa, licor. O cara come bem, parceiro, o cara come bem. Porém, o que rola? O culto a ele, se você vai fazer para algo benéfico, ele tem que ser feito das 6 da tarde à meia-noite, se não me engano. E se você vai fazer para algo negativo, vamos botar assim, para algo mão esquerda, aí tu tem que fazer de meia-noite às 6 da madrugada, certo? Nas segundas-feiras. E a comida é diferente. Quando você vai fazer pra algo bom, a comida é essa que eu citei, maravilhosa, eu comeria junto com ele. Eu levaria 2 pratinhos, um pra ele e um pra mim, certo? Mas quando você vai fazer pra acabar com a vida de alguém, destruir a vida de alguém, o emprego de alguém, qualquer coisa do tipo, a carne já é crua, sacou? E aí já muda, já entra pimenta, já entra algumas outras coisas mais pesadas. Porque quando você quer fazer o mal, você tem que mudar a frequência, né, o ritmo do santo, né, da entidade em si, para que ela possa se alimentar daquilo e fazer o mal que você pediu. E uma coisa interessante é que em ambos os pratos, tanto o pro bem quanto o pro mal, ou seja, vamos botar da mão esquerda e da mão direita, em nenhum deles você pode colocar sal.
apesar da comida ter que ser muito bem temperada, em nenhum deles você coloca sal. Por quê? Caramba, sal, quem diria, né? Imaginei, deve ser sal porque, sei lá, não tinha sal aqui, o sal veio da Europa, talvez. Mas não, o sal é porque o sal, ele impede a carne de estragar, né? Isso, obviamente, é o que o culto ao Santo da Morte acredita. Como o sal impede a carne morta de apodrecer, ele é algo como uma ofensa ao Deus da morte, porque a morte traz o apodrecimento, que depois traz o esquecimento e o desaparecimento de um ser. Então, por conta disso, nenhuma oferenda para o Deus da morte pode ter sal. E isso me traz, inclusive, a menção que a gente sempre fala, que para trabalhar com fantasmas, cemitério, coisas do tipo, para proteção, você coloca o sal. Muitas pessoas usam sal grosso e coisas do tipo. Mas aí a gente vê uma referência. Que talvez esse trabalho com fantasmas, principalmente, seja por conta do Deus da Morte, que não gosta de sal, porque o sal seria algo antinatural para a morte em si, né? Para o apodrecimento em si. Eu achei esse ponto interessante, até citei lá no grupo. Tem outros pontos interessantes também que eu quero trazer, mas nós já estamos batendo os 20 minutos. Isso foi só uma introdução do livro, sabe? Como eu disse, só li metade, eu devo ter falado aqui umas 20 páginas só. Ainda tem bastante coisa para falar, é um culto interessante. Tem exatamente como é feito o ritual, como são feitas as oferendas, porque também tem as oferendas de ouro e de prata, de agradecimento, e como é feito o altar, né? E o culto em si, que são nas segundas-feiras, a comemoração é no sábado, dia. Cara, é interessante. O livro, como eu disse, é curto, qualquer pessoa que lê não vai precisar ouvir esse podcast, mas é legal que a galera ouça o podcast para depois ver o livro. Lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Nós temos o nosso grupo de estudos, abriu o segundo grupo de estudos, que são nas quintas-feiras às 19 horas e são 2 horas de aula. Já quero avisar que o primeiro grupo que terminou a parte básica, a gente já vai para o nível médio ainda esse mês. São 10 vagas, só que tá aberto para quem não fez a primeira parte. Porque tem gente que já sabe o básico e tal, então não teria por que ficar recomeçando e tal. E aí já quer entrar no médio. O cronograma será postado essa semana ou na próxima, lá na página da Império. E aí vocês vão ver se dá para vocês ou não. E quem já foi do primeiro grupo, já olha se vai querer fazer, porque eu vou dar prioridade às pessoas que já estavam no grupo, certo? Ou seja, se 10 vagas forem fechadas por 10 pessoas que estavam no grupo anterior, não vai ter aluno novo, certo? Já vai ser um grupo um pouco mais avançado, com temas mais direcionados, certo? E com mais práticas. Mas a gente vai falar sobre isso durante a semana, porque ainda tem muita novidade para falar para vocês. Mas antes que eu bata 30 minutos nisso aqui, então galera, não esquece que a gente também está no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram, todas as redes sociais possíveis. Não esqueçam de se inscrever, dar like, curtir e entrar no nosso Apoia-se, porque cara, a gente precisa de dinheiro para manter o canal, são doações, certo? Apesar de que atualmente, assustadoramente, o grupo de estudos tem rendido dinheiro que tá ajudando muito, né, o portal, mesmo cobrando R$10, R$20 só, certo? Tá valendo muito a pena e tá sendo muito divertido. Mas a gente tem aí o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Pode doar o quanto você quiser, e tem o Apoia-se, que você pode doar de R$5 a R$50. Qualquer valor que você doar, a gente agradece. Porém, se você doar pelo menos R$5, você já tem direito a pedir um tema para o podcast. Se você entrar no Apoia-se e virar participante mensal, aí você já tem direito a participar dos grupos de estudo. Ou seja, conforme os grupos forem abrindo e você quiser participar de uma aula específica, todas as aulas, tu sempre vai poder entrar e participar. Então, vale a pena, é muito divertido, tu vai conhecer muita gente e vai tirar muita dúvida. Então, pensei nisso. Lembrando que o outro grupo vai começar esse mês, provavelmente na última semana desse mês. E o segundo grupo já está na segunda aula, que será nesta quinta-feira. Então, valeu, galera.
Até a próxima. Fortuna.